Então vamos lá. Progressão aritmética, PA. Qual que é a definição de progressão aritmética? A PA é toda sequência em que a diferença do sucessor pelo antecessor é constante e igual à razão que a gente chama de R. Escrevendo algebricamente, AN menos AN menos 1 é igual a R. Para N maior ou igual a 2, claro, porque para eu ter o sucessor tem que ser pelo menos o A2, né? Do A2 para frente. Não tem como fazer o A1 menos o A0. Ok. Em outras palavras, para ficar mais fácil a compreensão, a PA, vamos imaginar uma sequência onde o primeiro termo é A1, o segundo A2, A3 até a N. Ou seja, o N é o índice que determina a ordem da posição do elemento. Então, se isso é uma PA, do A1 para o A2, eu somo R, porque se o sucessor menos o antecessor é igual a R, façamos o N igual a 2, por exemplo, ficaria A2 menos A1. Se A2 menos A1 é igual a razão, então A1 mais R mais a razão é igual a 2. Então por aí vai. Eu somo a razão, chego no A2. Somo a razão de novo, chego no A3. E assim sucessivamente até o AN. E aí a gente tem 3 classificações para a razão, né? Quando a razão é positiva, maior que zero, a gente fala que nossa PA é crescente. Por exemplo, tem o primeiro termo da sequência da PA igual a 1 e a razão igual a 2. Então somos 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Isso é uma PA crescente. Se a razão fosse negativa, por exemplo, menos 2, ficaria 1 menos 2 menos 1. Menos 2, menos 1 menos 2 menos 3. Menos 2, menos 5. Isso é uma PA decrescente. Os elementos eles estão diminuindo. Por quê? Porque a razão é menor que zero. E se a razão for igual a zero? Aí então a gente diz que a PA ela é estacionária ou constante. E aí você vai perceber que todos os elementos vão ser iguais. Por exemplo, se o primeiro termo for 2, se a razão é zero, do A1 para o A2 eu não somo nada, eu somo zero. Então 2 mais 0, 2. Mais 0, 2. Então a gente vai ver que a PA estacionária constante, que é quando a razão é igual a zero, os elementos não mudam. Do A1 até o AN vai ser sempre os mesmos elementos. 2, 2, 2, 2, 2. E vai. Aplicando a propriedade que AN menos AN menos 1 é igual a razão, se a gente for pegar o menor, para N maior ou igual a 2, né? Então vamos pegar o menor valor. O menor valor de N seria no caso 2. Então, A2 menos A1 é igual a razão. Qual seria o próximo? N igual a 3. Então, A3 menos A2 é igual a razão. E a gente vai fazendo A4 menos A3. A gente faria essa mesma diferença até chegar no AN, que é o último termo, menos seu antecessor, também é igual a razão. A gente vai perceber que se a gente fizer um sistema e somar esse sistema, vai ocorrer uma soma telescópica. É uma soma muito grande, porém infinita, que os elementos se cancelam e vai aparecer um valor favorável. Então aqui a gente tem A2 vai morrer com esse menos A2, o A3 vai morrer com menos A3, o A4 vai morrer com menos A4, assim sucessivamente, até
antes dessa linha aqui vai aparecer um AN-1, que também vai cortar. O que vai sobrar no final? A gente vai ter, quem sobrou? O AN, o menos A1 também sobrou. E eu vou somar, do outro lado da igualdade, eu vou somar R mais R mais R mais R. Quantas vezes apareceu esse R? Vou poder multiplicar aqui, né? Bom, quando era A1 aqui, apareceu uma vez. Quando era A2, apareceu outra vez. Então, se vai do A1 até o AN-1, nessa coluna aqui, ó, quantas vezes apareceu a razão do outro lado da igualdade? N menos uma vez. N menos uma vez. Se eu passar o A1 para o outro lado, vai ficar AN é igual a 1, primeiro elemento, mais N menos 1, ou seja, a ordem da posição do elemento menos 1, vezes a razão R. Está demonstrado, então, o termo geral. Se eu quiser calcular qualquer termo da PA de ordem de posição N, de ordem N, basta eu saber o primeiro termo da minha PA. A ordem eu já vou ter, né? Quero 45º termo, então o N vai ser 45. E a razão, para eu calcular a razão, basta eu pegar quaisquer dois números que são consecutivos, né, na sequência, um sucessor do outro, sucessor menos antecessor, faz essa diferença que vai dar a própria razão. Outra propriedade interessante da PA é a interpolação aritmética. O que é interpolação aritmética? Imagina que eu tenho uma sequência que é uma PA, em que o primeiro elemento é A e o último é B. E eu quero interpolar K termos entre A e B. Em outras palavras, eu quero formar uma PA que começa com o elemento A, termina com o B, e entre o primeiro e o último vai aparecer K termos, e quando eu unir todos esses elementos, eles vão formar uma PA. A gente vai ver que a razão, quando isso ocorrer, a razão vai ser igual ao último elemento, que é o B, né? Menos o primeiro, que é A, dividido por K mais 1, que é a quantidade de elementos que eu vou colocar. Mas para demonstrar isso aqui, vamos visualizar. Então vamos lá, eu quero interpolar K termos numa PA que começa com o elemento A e termina com B. A gente sabe que... Vou escrever aqui então. A, o próximo termo eu vou chamar de A2, né? O segundo termo, A3, A4. Eu não sei quantos tem, na verdade são K termos. Se são K termos entre A e B, sendo o A seria a representação do A1, que é o primeiro elemento, então eu vou parar em qual elemento aqui, né? De que ordem? Se aqui já é 1, e eu quero colocar K aqui, a ordem desse elemento vai ser K mais 1. Se existem K termos entre A e B, se aqui seria o A1, A2, A3, A4, eu vou parar em AK mais 1 antes de escrever o B, certo? Aplicando a fórmula do termo geral, AN é o meu último elemento, é o B. Escrever a fórmula geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes 0. Quem que é o meu último elemento
eu quero saber? É o B, né? O primeiro elemento é o A. Então B é igual a A mais. Aqui que vem a diferença. Qual que é a ordem do último elemento? Bom, aqui começa com 1. A1, A2, A3. Foi até o AK mais 1. Então qual que seria a posição, a ordem do último elemento? Seria AK mais 2. Então eu vou escrever aqui K mais 2. Lembrando que é a ordem menos 1. Então, se a ordem desse, se esse elemento é o A, K mais 2, eu faço a ordem dele, K mais 2, menos 1, vezes a razão. Se a gente 2 menos 1 aqui, no caso vai dar 1, né? Aqui ficaria K mais 1. Passando o A para o outro lado negativo, e o K mais 1 que está multiplicando a razão vai passar dividindo, eu vou chegar aqui a razão de uma interpolação, é o último elemento, que eu chamei de B, menos o primeiro elemento, tudo isso dividido por K mais 1, onde K representa a quantidade de termos que eu vou interpolar entre A e B, entre o primeiro e o último elemento. Está demonstrado, então, essa fórmula aqui. Ok? Então, vamos supor um exercício aqui. Vamos supor que eu tenho uma PA. Deixa eu apagar aqui. Tira print aí. Se quiser tirar. Tem uma PA que começa com o elemento 1 e vai até o elemento 100. Não, então vou passar um número menor. 15. Eu quero interpolar 5 termos. 5 termos. Entre o 1 e o 15 tem que ter mais 5 elementos, de forma que todos eles formem uma PA. Então aqui vai ter um A2, A3, A4. 1, 2, 3, 4. Esse seria o quinto elemento. Uma forma. A5, A6. Agora sim, agora tem 1, 2, 3, 4. Tem 5 elementos entre 1 e 15. Qual que seria a razão? A razão seria o último, que é 15, menos o primeiro, que é 1, dividido pela quantidade de termos que eu interpolei, que é 5, mais 1. Que vai ficar 14 sobre 6. Simplificando 7 terços, né? Ficou um número feio porque eu fiz aqui na hora, né? Mas basicamente é isso. Então a PA seria o primeiro elemento 1, segundo 10 terços, próximo 17 terços, assim vai até 15. Então tem muitas questões que pedem esse tipo de problema. Quero interpolar 5, 6 elementos, 10 elementos entre um elemento tal, que é A, e o elemento último, que é B. Como que eu calculo a razão? Final menos inicial, dividido pela quantidade de termos interpolados mais 1. Tá aí. Soma dos termos de uma PA. O que é a soma dos termos de uma PA? A gente tem essa PA aqui, nos elementos A1, A2, A3, até o elemento de ordem N. Eu quero calcular. Vamos primeiro pensar na notação, né?
que seria o S1? O S1 é o próprio A1. O S2 seria a soma dos elementos da PA até o segundo elemento. Então, A1 mais A2. O S3, A1 mais A2 mais A3. Então, o que seria a representação do Sn? O Sn seria, então, a soma de todos os elementos da nossa PA. A1 mais A2 mais A3 mais A4 até quem? Até o AN. Como que a gente pode reescrever, né? Usando a fórmula, por exemplo, do termo geral. AN igual a 1 mais N igual a 2. Então, posso escrever cada elemento a partir de A1 em função de A1, N e a razão. Então, ficaria primeiro elemento. Vou repetir. A1. O A2 seria A1 mais 2 menos 1. 1 vezes a razão. Então, o A2 seria mais a razão. Quem seria o A3? Seria A1 de novo. 3 menos 1, 2. Então, seria 2, né? A gente vai fazer esse raciocínio até chegar no AN, que é A1 mais N menos 1 vezes a razão. A gente pode agrupar aqui. O A1 ele apareceu quantas vezes? Apareceu 1, 2, 3. Repara que aqui era o A1, né? Aqui era o A2. A3. Ele aparece em todos os elementos. Então, se vai até o AN, então eu tenho N vezes A1. O A1 ele se repetiu aqui N vezes. A1, 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 até esse aqui seria o AN. Então, se ele começou do 1 até o N, eu tenho N vezes A1. E agora? Essa razão aqui, eu vou colocar em evidência. Razão, razão, razão. Vou colocar a razão em evidência. Vai ficar mais a razão, abre chave, multiplica aqui. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até quem? Até o N menos 2. Repara que dentro da fórmula da soma dos termos da PA, vai depender de uma outra soma de termos de uma PA. Isso aqui é como se fosse a soma de elementos de uma PA, em que o primeiro termo é 1 e a razão é 1, vai somando de 1 em 1, né? 1 mais 2 mais 3. Quem já está estudando há um tempo sabe que essa soma é conhecida como soma de Gauss, né? A gente estuda que Gauss ele se deparou com um problema que ele tinha que somar de 1 até 100 para ocupar o que a professora fez isso para essa lenda para ocupar o tempo dele. Então fez 1 mais 2 mais 3 mais 4 96, 97, 98, 99, 100. E como que qual foi o raciocínio que Gauss usou para resolver
Essa soma é uma PA também, em que o primeiro elemento é um e a razão é um, vai somando de um em um. O que ele pensou? Ele pensou o seguinte: a soma dos termos equidistantes é igual, olha que bruxaria, 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99